Nas lives desta semana, estamos meditando à luz da Bíblia e nela fundamentados sobre o verdadeiro significado do Natal e como isso é necessário a cada ano, todo final de ano. Precisamos relembrar o sentido genuíno do Natal, porque é uma data que, de fato, ela gera emoções, empolgação, entusiasmo, é uma grande correria para, nas vésperas do Natal, dia 24, tudo estar pronto, todos os presentes comprados para entregar. Enfim, é uma data que de fato alvoroça a sociedade e em tudo isso há o seu aspecto positivo, mas nós não podemos jamais nos afastar do verdadeiro significado e sentido do Natal. Por isso eu gosto de dizer, não importa se neste Natal você não está usando uma roupa nova, ou se você não terá à mesa uma ceia tão farta quanto você gostaria. Estas coisas têm o seu valor e a sua importância, mas elas não são o modo autêntico e genuíno de celebrar o verdadeiro Natal. Celebra-se genuinamente e à luz das Escrituras o Natal quando adoramos o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O coração da fé cristã é a ousada, intrépida verdade que declaramos que o Filho de Deus se encarnou. Para nós, aquele menino que mamou no peito de Maria, que Maria teve que colocar para rotar, como toda mãe, após dar de mamar, faz com seu bebê. As fraldas que foram trocadas, sim, aquele menino vulnerável, fragilizado, ali, nos braços de Maria. Ele é o eterno Filho de Deus, aquele por intermédio de quem Deus, o Pai, criou todas as coisas. E isso, de fato, para a mente humana é demais da conta, mas através da fé, que é um dom de Deus, nós compreendemos não só que o universo foi criado por Deus através da palavra, e Jesus é a palavra eterna, mas nós também compreendemos o mistério da encarnação. Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, e ele veio com a missão de trazer vida e vida em abundância, porque sem Deus e sem salvação estamos mortos, espiritualmente mortos, e se morrermos nesta condição de espiritualmente mortos, amargaremos o dano, o terrível e trágico dano da segunda morte, que a Bíblia chama de inferno. Para que esse não seja o nosso destino, Jesus se encarnou, o Filho de Deus se encarnou e nasceu para entregar-se por nós na cruz e nos salvar de todo o pecado. Celebramos genuinamente o Natal quando adoramos o Filho de Deus. E as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam muito e de várias perspectivas sobre o significado, o profundo e misterioso significado do Natal. O apóstolo Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Em apenas um único verso, este servo do Senhor, a quem Deus deu tanta sabedoria, ele sintetizou o Evangelho inteiro ao dizer: pois conheceis
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos conhecem a graça. Como? Como é possível conhecer a graça? Existem fatos através dos quais podemos conhecer a graça. A graça, ela significa toda a bondade, toda a generosidade, toda a grandeza, toda a benignidade daquele que ama, daquele que abençoa, daquele que se entrega, como também todo o demérito, todo o imerecimento de quem recebe todas essas extraordinárias dádivas. Portanto, a graça de Deus é caracterizada pelo fato de Deus abençoar quem não merece ser abençoado. Que Deus maravilhoso! E nós conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe como nós a conhecemos? Diz o apóstolo Paulo, Jesus sendo rico. E ao afirmar isso, com certeza, ele não estava falando de riquezas materiais. Jesus era filho de um casal que era um casal de condições pobres. Ele nasceu numa estrebaria, ele numa manjedoura foi colocado, ele era filho de um carpinteiro e fome certamente não passou, mas viveu de maneira modesta, filho de carpinteiro. Mas Paulo diz que ele, sendo rico, não ouvimos falar das riquezas, das propriedades de Jesus, porque Paulo não está se referindo a essas riquezas, às riquezas materiais. Ele está dizendo, sendo rico, e aqui ele está falando sobre a divindade de Jesus, sobre o seu estado de glória antes de se encarnar, sendo rico, sendo o próprio Deus, vivendo em glória, exaltado, sendo rico. O que foi que ele fez? Tornou-se pobre. Como foi que ele se tornou pobre? Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ter glória? Os apóstolos disseram, vimos a sua glória. Cada milagre que Jesus realizava, ele dava e demonstrava vislumbres da sua glória. Quando ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, sua glória, sua majestade fora vista. Portanto, ele se tornou pobre, mas ele não abriu mão da sua divindade, da riqueza da sua divindade, mas ele se tornou pobre ao encarnar-se. Paulo fala em outro texto que ele assumiu a forma humana, a forma de servo. Ele, ao encarnar-se, tornou-se pobre, tornou-se homem, viveu na condição humana. Por que ele fez isso? O que foi que ele era? Ele era rico. O que foi que ele fez? Ele tornou-se pobre. Por quê? Por vossa causa. O homem, aqueles que se converteram e conhecem a graça, sabem que foi por nossa causa, foi por nós a razão para ele tornar-se pobre, encarnar-se, ser homem sem abrir mão de sua divindade. Nós somos a causa. Por que nós somos a causa? Porque nós, pecadores, não podemos pagar a dívida que temos com Deus. Se obedecer aos mandamentos de Deus salvasse, não teria sido necessário que ele, sendo rico, tornar-se pobre. Se praticar boas obras salvasse, não teria sido necessário o seu empobrecimento, sendo rico. Mas porque, embora o homem deva fazer o bem e deva ser bom, isso é um dever, nós não temos mérito algum para adquirir ou conquistar a salvação. Ele se tornou pobre por vossa causa,
para poder fazer o que nós não poderíamos, pagar a Deus pelos nossos pecados. E Ele pagou na cruz do Calvário. E Ele se tornou pobre por nossa causa, com que propósito? Para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Por sua pobreza, por sua humanidade, por sua morte na cruz do Calvário, por essa pobreza, por esse sacrifício, suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados, sua carne foi dilacerada pelo flagelo romano. Sim, em virtude da sua pobreza, nós fôssemos enriquecidos com o seu perdão, enriquecidos com a vida eterna, enriquecido com todas as maravilhosas e boas dádivas de Deus. Por isso Paulo diz: conheceis a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo pode ser conhecida neste fato: sendo rico, tornou-se pobre, sendo Deus em glória eterna, tornou-se homem. Por quê? Por vossa causa, por causa de pecadores, rebeldes, blasfemos, hereges, idólatras, desobedientes, imorais, injustos. Por nossa causa, conhecemos a graça, porque, sendo rico, tornou-se pobre por causa de pessoas como nós. E isso revela e nos permite conhecer a grandeza extraordinária da graça. Com que propósito? Para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. A pobreza de Jesus, a humanidade de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário nos enriqueceu. E, segundo a palavra de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, as riquezas da herança. A Bíblia fala sobre as riquezas da herança no novo céu e na nova terra. Ele nos enriqueceu com esta herança, com a herança de Deus. Por isso conhecemos a sua graça. O Natal celebra exatamente o empobrecimento do Salvador para o nosso enriquecimento, o empobrecimento da grande humilhação que a encarnação implicou, para, através do seu sacrifício, nos enriquecer das riquezas celestiais. Eu oro para que Deus te conceda a graça de ter os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos e o seu coração, para que você creia, para que você conheça essa graça e seja salvo pela graça através da fé. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.